Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso Conde Talks. Hoje com uma participação super especial da Sara, obrigado por ter topado. E hoje o nosso assunto é devocional. Certamente é um tema muito recorrente, que a gente fala bastante na igreja, mas para mim eu acho que tem uma grande questão sobre não só saber como fazer o devocional, mas talvez saber o que ele é, porque... Estava pensando nesses tempos, né? Tem alguns extremos que são meio perigosos, né? O primeiro, de certa forma, é um ponto de vista muito espiritualizado, que tem pontos importantes, mas o extremo é perigoso, onde eu realmente passo muito tempo em jejum, é uma busca em oração, leitura da palavra por dias, semanas, é como se eu quisesse realmente estar no controle da situação e ter a vontade de Deus revelada sobre algo específico, né? Claro, Deus pode usar isso, mas esse é um ponto de vista, né? O outro ponto de vista é algo extremamente racional, que é mais ou menos aquela ideia de que a gente vai ter 15 minutos diários em que eu abro a Bíblia, eu tenho um conteúdo ali que eu vou ler, eu vou escrever alguma coisa, eu vou ter um tempo de oração no meu caderninho, e aí com isso eu termino meu tempo diário. A gente sabe o quanto é essencial buscar a Deus, ter um tempo com Deus, mas o que eu queria conversar contigo um pouquinho é sobre essa ideia de perspectiva de devocional, qual talvez o equilíbrio dentro disso, como é que a gente pode avaliar. Então, quero te ouvir, Sara, e a gente vai ver esse bate-papo legal também. Sim, muito obrigada pelo convite, né? Muito bom. Mas eu acho que devocional, realmente, para quem cresce na igreja, é algo muito, muito falado e às vezes pode muito bem se tornar simplesmente uma rotina ou algo que faz parte do meu dia, ou eu preciso fazer, e que nem que comentou, vou ler a Bíblia ali, vou marcar e feito, e é isso. Mas a questão do devocional, né, do que é isso, e da importância disso quando a gente entende, né, o poder que gastar tempo com Deus tem, e também acho que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu acho que é muito comum a gente falar isso, a palavra de Deus. Mas quando a gente realmente entende que é Deus falando ali, acho que cria um certo temor também, né? Muito maior e uma reverência, assim, da gente entender a importância e o peso que isso tem, né? Da gente... E privilégio também, né? Da gente poder ter a Bíblia e poder, enfim, gastar um tempo com Deus e fazer isso, sim, parte da rotina, mas de forma intencional, né? E não só para marcar, feito. Tem uma coisa que eu fico pensando, né, assim, em vários salmos, Davi mesmo ele coloca sobre pela manhã eu te busco. E, obviamente, vários salmos, eles são derramado o coração, seja de Davi, de algum salmista, em situações difíceis. Então, realmente, eles estavam dependendo do Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, o dia deles, eles não sabiam o que era incerto, né? Então, é engraçado que me parece muito isso, né? Às vezes, tem momentos de dificuldade na nossa vida, em que a gente busca muito mais a Deus e praticamente se torna quase um amuleto, né, espiritual assim de Deus, eu preciso da tua ajuda. E quando as coisas ficam mais tranquilas, parece que eu solto. Porque eu não preciso, ou a ideia é essa, né? Então, eu gosto de pensar isso, né, de que o devocionário precisa se parecer muito mais com um alimento diário do que com um amuleto, né? O amuleto, ou alguma perspectiva assim, né, ou um remédio, né, talvez vendo desse ponto de vista, o remédio eu tomo quando eu estou doente, quando eu melhoro eu posso parar de tomar. O alimento é algo necessário todos os dias, quando eu estou bem e quando eu estou mal. Se eu estiver doente, eu preciso me alimentar bem. Mas se eu estiver saudável, para que eu me mantenha saudável, eu também preciso me alimentar bem, né? Tem aquela frase de que eu nem sempre lembro o que eu comi ontem ou semana passada, mas isso me sustentou e me alimentou para aquele dia. Para que hoje também eu possa estar bem e possa estar continuando. Legal. Como é que tu, sei lá, aplica de alguma forma na tua vida devocional? Se tem alguma rotina, se tem alguma coisa que tu utiliza, sei lá, alguma dica para as pessoas, como é que tu pensa isso? Eu acho que, bom, devocional é um tema que eu gosto muito de falar sobre e estudar, enfim. E quando eu estava no seminário, eu acredito que foi ali que eu realmente criei um amor pela palavra. E isso mudou, muito a minha visão sobre Deus, sobre Jesus e sobre a Bíblia em si, né? E para mim, algo prático, algo que eu gosto de fazer e tem me ajudado muito assim a entender que a palavra é viva, né? Fala isso em Hebreus,
e aprender no dia a dia de olhar para a criação e lembrar da palavra, lembrar de Deus. E tem sido, não é tão fácil, mas quanto mais a gente gasta tempo na palavra, realmente se deleitando nela, a gente consegue enxergar ela no nosso dia a dia, né? Então é algo bem impactante para mim, como coisas físicas podem nos lembrar de verdades espirituais muito profundas. Muito bom. Então, ter isso como um hábito, assim, que hábitos são coisas que demoram, às vezes, para ser criados, né? Mas a importância e o impacto que isso faz na minha vida, de estar constantemente lembrando da palavra e sendo lembrado dela através da criação. E essa verdade, né, de que Deus quer se fazer conhecido, para mim é algo muito importante que eu preciso sempre estar lembrando. E a gente sabe que algumas das formas que Ele quer se fazer conhecido é pela palavra, mas também pela criação. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, de ler, seja em Gênesis ou em João 1 ou Colossenses. Todos eles falam muito da criação, até em Salmos 19, né? Davi, ele fala muito também sobre a criação e como isso lembrava ele sobre Deus e do poder de Deus. E eu acho que para mim tem sido um hábito, assim, muito, muito legal de criar, de estar olhando, seja para o céu ou para as árvores e lembrar da palavra, né? Lembrar de verdade. Muito bom. Tem uma frase de que a minha perspectiva muito é essa, né? De que o meu dia, ele não pode mudar o meu devocional, mas o meu devocional, ele pode mudar meu dia, né? Então, eu fico pensando nessa questão de prioridade, né? Porque quando eu coloco o meu tempo com Deus como prioridade, é algo pelo qual, se eu não fizer, eu não terei um bom dia. Eu preciso e dependo dele. E realmente, todas as coisas ao redor são transformadas. Eu leio a Bíblia não porque ela é o sol simplesmente me ilumina, mas porque é através dela que eu vejo todas as coisas, né? Então, a minha perspectiva de ver as coisas mudam quando eu tenho um tempo com Deus e quando eu busco. E acho que aquela formulazinha, né, que é muito simples, que a gente aprende de criança, né, ler a Bíblia e faço oração para que eu consiga crescer, ela é simples, mas ela é importante porque, de certa forma, a palavra de Deus, a Bíblia, é tudo que Ele quer revelar de si mesmo para mim. E Ele vai usar a criação, como tu disse, né? Vai usar cada um desses detalhes ao nosso redor para isso. E a oração, Timothy Keller, ele fala, né? Tem um livro que eu estou lendo que é sobre a oração do Tim Keller, e ele fala sobre isso, né? Que a oração é uma resposta à palavra de Deus, né? Então Ele revelou a sua vontade e agora eu estou respondendo referente a isso. E eu ter tempos assim importantes, eles são necessários porque isso de alguma forma me aproxima e me conecta com Deus. Tem uma outra coisa que ele fala no livro que é muito importante, tem a ver com o que tu falou, eu preciso conhecer a Deus para saber para qual Deus que eu oro. Porque a oração e o devocional não pode ser simplesmente uma entrada no cosmos ou uma busca por uma divindade maior, porque senão qualquer busca, tem até uma estatística que assim, a maioria das pessoas no mundo, ela de alguma forma ora, ela tem um tempo, né, com alguma divindade, mas o que faz o devocional ser devocional é a busca em Deus, do Deus da palavra de Deus. Todo mundo adora alguma coisa, né, mas é importante a gente saber realmente quem Ele é, isso a gente descobre na Bíblia, né. Acho que a questão da oração também é o que faz o relacionamento, né, porque não é só de um lado, mas precisam ser dos dois lados, né, então é a nossa intenção do coração também de conhecer a Deus e também de estar ali com o coração, né, disposto e aberto para ouvir dele, mas também para derramar as nossas aflições, ou, enfim, que nem os salmistas faziam muitas vezes, né? Então, sim. E assim, né, pelo menos eu penso, né, nessa perspectiva de tempo de devoção como basicamente dois processos, né? Um processo de eu me esvaziar e o processo de eu me encher, né? Eu me esvaziar de mim mesmo, das minhas preocupações. Então, Filipenses 4, 6 em diante, ele fala, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que sai de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a perspectiva de certa forma, de eu me esvaziar das minhas preocupações, ansiedades, do que eu tenho no meu coração e eu poder me encher da palavra de Deus. Para mim é muito interessante exatamente essa perspectiva de que eu vou conhecendo a Deus progressivamente e Ele vai falando comigo de uma forma muito mais clara
à medida que eu vou conhecendo ele. Então, acho que isso é muito bom, legal. Eu acho que é também, de certa forma, um exercício de confiança, né? Da gente estar ali e, enfim, derramar tudo o que a gente tem, ou medos, ou ansiedades que a gente tem sentido diante de Deus, né? E tinha um professor que falava muito isso aqui. Diversos momentos, quando a gente tá bem, a gente consegue manter essa constância e gastar tempo com Deus, a gente se enche de muitas verdades, pra talvez no momento que a gente tá mais fraco, a gente é lembrado delas. Então, na minha vida mesmo, é muito, muito legal lembrar de diversos momentos que, sei lá, eu abro a Bíblia e vou ler algum versículo e eu lembro de um momento específico que eu li esse mesmo versículo e como essa verdade falou tão profundamente no meu coração, ou talvez transformou alguma situação que eu estava vivendo. E como a palavra realmente é viva, né? E como ela é eficaz e como a gente pode realmente depender dela. E é muito, muito legal ver ela viva na nossa própria vida, né? Muito bom. São lembretes assim que às vezes a gente nem sabia que precisava e é muito da graça de Deus, assim, né? Até momentos que, não lembrei de fazer o devocional, ou enfim, se eu não faço logo de manhã, já era. É muito difícil de parar um momento do dia e fazer. Mas diversos momentos depois eu pego, abro a Bíblia e leio exatamente o que eu precisava para aquele momento. E é tipo, nossa Deus, como é que eu sabia que eu precisava justo daquilo nesse momento? Mas é muito da graça dele, assim, de falar a verdade no momento que a gente precisa, mesmo na nossa inconstância, né? Mesmo eu não parando 1 ou 2 dias para ler a Bíblia, depois quando eu vou e leio, era o que eu precisava naquele momento e isso é muito da graça dele, né? Muito legal pra ele. Muito bom. Eu acho que essa perspectiva, né, de certa forma, é que, pelo menos na época quando eu era criança para adolescente, que muito se falava sobre isso, né? Você vem no culto no domingo porque é como se o barco chegasse agora, atracasse, e aqui vai pegar todos os mantimentos para que ele possa sair então durante a semana e aí depois voltar para se abastecer de novo. E o devocional, de certa forma, me lembra que eu estou em constante culto com Deus, em constante presença com Ele. Então, essa analogia, ela meio que ela faz sentido, mas ela não pode ser só isso. Eu preciso constantemente me abastecer porque, como tu falou, né, a Bíblia, ela é viva. Então, tem coisas no meu dia, do que eu vou viver, e eu não sei o que fazer. E eu preciso saber que eu não sei. Então, nessa perspectiva de que tem orações, momentos espirituais que Deus nos dá decisões importantes para tomar, e tem momentos mais racionais em que Deus nos dá momentos espirituais para que a gente tenha junto também, isso faz a gente pensar de alguma forma que de várias vezes eu posso no dia a dia estar me abastecendo. Então eu não posso abrir mão desse tempo com Deus, eu não posso abrir mão de ter qualidade com Ele e por muitas vezes, como tu disse, é um hábito. E hábitos são difíceis, da mesma forma que ir numa academia, da mesma forma que me alimentar melhor, da mesma forma que ter rotinas mais saudáveis, eles têm custo. Mas eu avalio os custos pelos benefícios deles e não existe maior benefício do que uma busca verdadeira e real com o Deus da palavra, né? E eu leio bastante hoje em dia esse esquema de coaches, né? E quase todo coach fala, tenha um contato com uma divindade, tenha um contato com alguém maior. Isso é uma parte da verdade, mas não é o todo. É ter o contato com o Deus verdadeiro dos céus e da terra, que revelou a sua palavra, que fala a mim, com Cristo que de alguma forma tem transformado o meu coração. É essa analogia, né, da sala escura que é o meu coração, e quanto mais luz entra, mais sujeira eu vejo. Eu preciso ter tempo com Ele para avaliar o meu próprio coração, né? E o legal é que ele quer isso, né? Ele quer esse relacionamento. E como eu falei antes, ele quer se fazer conhecido. Então é muito louco pensar, né? Deus Criador, o Deus do Universo, quer esse relacionamento. Então quer que a gente gaste tempo com Ele. E é muito, muito legal de realmente ver isso, como eu tinha comentado, né? Enfim, de olhar para a criação e ser lembrado de verdades ou da palavra. Para isso, a gente precisa ter essa palavra em algum lugar, a gente precisa ter gastado tempo e lido em algum momento para ser lembrado dela, porque senão não tem nada que a gente vai ser lembrado, né? Perfeito. Então, é essa questão da constância, né? Que é algo difícil, acho que para todo mundo e de diversos níveis ou assuntos diferentes. A constância é algo que é difícil. Mas é algo que com certeza compensa e que, claro, tem a graça dele também, nos ajuda. Muito bom.
Sara, considerações finais que tu teria sobre esse tema, sobre esse assunto, dicas, enfim, que tu poderia passar pro pessoal, o que tu acha? Pensando em devocional e no meu momento devocional, quando eu faço algo que para mim mudou muito a forma como eu enxergo isso, é a questão da oração e realmente de ter um caderno e escrever. Eu lembro que eu estava fazendo um devocional e eles falaram, escreve uma oração ali no caderno. E eu, gente, mas por que eu vou escrever se eu posso conversar com Deus? Eu não entendia muito, mas eu vou fazer. E aquilo mudou completamente a minha vida, assim, claro, eu ainda posso orar, posso conversar com Deus, mas ter aquilo escrito é muito legal, porque em diversos momentos eu posso pegar e ler. E lembrar de como Deus respondeu alguma oração, ou lembrar o que estava passando no meu coração naquele momento. Porque a gente é muito esquecido, a gente esquece das coisas que a gente passa e a gente esquece das coisas que Deus já fez. Então é uma forma assim, muito, muito legal de simplesmente ser honesta e falar o que está no meu coração, mesmo que sejam mentiras muitas vezes. E é dessa forma que às vezes eu consigo ver se elas são mentiras mesmo, né? Então escrever o que está no meu coração, o que está me incomodando, sejam medos, enfim, botar tudo ali e depois eu leio aquilo. E muitas vezes quando eu leio é aí que eu reconheço que elas são mentiras. E também não deixar ali só, são mentiras que eu tô acreditando, mas aí pegar a palavra mesmo e comparar, se essa é a mentira que eu tô acreditando, o que a Bíblia fala sobre isso? E botar ali do lado versículos, enfim, botar o que Deus fala sobre aquilo. E pra mim é algo que, mudou completamente a forma como eu enxergo o meu tempo de devocional, mas também como eu enxergo o poder da palavra e do próprio relacionamento com Deus, né? Como Ele quer realmente cuidar dos nossos medos e também nos trazer esperança, né? Então é algo prático assim que eu gosto muito de fazer e, enfim, mudou muito a minha vida. É aquela perspectiva, né, de que a melhor forma de eu identificar uma moeda falsa é conhecer muito bem a verdadeira, né? Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu sei para quem eu oro e mais eu conheço. Acho que para mim essa seria uma dica, talvez final, de que a palavra de Deus, a Bíblia, sempre esteja junto nesse tempo devocional, né? Prioritário, ser o momento mais importante do meu dia, mas eu conhecer a Deus, porque isso faz com que a minha oração mude, né? Eu passo a não orar reivindicando coisas, eu passo a orar reconhecendo quem Deus é e entendendo o que Ele pode fazer na minha vida. Muito legal. Uma coisa breve, rapidinho, só que eu lembrei também muitas vezes é fácil, enfim, se eu tô sendo honesta ali com Deus, escrevendo diversas coisas, é fácil focar só no meu problema. Mas algo que eu também aprendi recentemente é, antes de eu, enfim, orar ou falar com Deus o que tem me incomodado, é eu estudar algum atributo dele. Então, colocar ali um atributo, e eu tenho feito, cada semana eu vou estudar um atributo, e antes de orar ou antes de escrever as minhas preocupações ou pedidos, eu vou pensar sobre o que esse atributo de Deus significa na minha vida. Então, isso muda também completamente a forma como eu enxergo a oração e os meus próprios problemas, porque eles acabam diminuindo quando eu vejo quem Deus é. E tem sido algo bem legal também que eu tenho feito. Muito bom, muito legal. Muito bom, gente. Esse foi mais um dos nossos episódios. Muito obrigado, Sara, por participar junto aqui. Espero que seja um assunto relevante para a sua vida, que possa transformar o seu dia e que você possa buscar Deus também a cada momento. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até mais.